Boa tarde novamente a todas e a todos. Vamos agora dar início a este terceiro painel, intitulado Mulheres, Subordinação e Opressão. Este painel parte de uma premissa fundamental, a persistência de múltiplas formas de subordinação e opressão que continuam a moldar a vida de mulheres e raparigas, tanto em contextos privados como públicos. Assim, é com enorme prazer que contamos com duas convidadas cuja investigação e intervenção são particularmente relevantes neste campo. Júlia Garraio é investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, presidente da Comissão de Ética do SEB e co-coordenadora do Grupo de Trabalho Policredos, Religiões e Sociedade. Desenvolve o projeto Disentangling Rape, Sexual Violence in Portuguese Literature and Cinema in the 21st Century, no âmbito do Programa de Estímulo no Emprego Científico, é co-PI do projeto FCT Uncover, Sexual Violence in Portuguese Mediascape, integrou o grupo de investigação histórica da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, é membro cofundador do grupo de investigação internacional SVAC, Sexual Violence and Armed Conflict, faz parte do conselho editorial da revista European Journal of Women's Studies, onde é responsável pela secção das recensões. Obrigada, Júlia, bem-vinda. E Alexandra Silva, ativista feminista e investigadora na área dos direitos humanos das mulheres e da prevenção e combate à violência masculina contra as mulheres e raparigas, formadora em igualdade entre mulheres e homens, licenciada em Sociologia e pós-graduada em Estudos sobre as Mulheres, é coordenadora de projetos na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, é conselheira suplente no Conselho Económico e Social, membro do Observatório do Lobby Europeu das Mulheres sobre a violência contra as mulheres em representação da PPDM, foi cofundadora e é atual vice-presidente da EOS, Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, é vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral e foi vogal da direção da AMCV, Associação de Mulheres contra a Violência, foi cofundadora e dirigente da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, foi elemento de equipas de investigação em projetos europeus e nacionais, nomeadamente no SESIS, Centro de Estudos para a Intervenção Social, onde foi membro da direção e é coautora de publicações e relatórios de investigação europeus e nacionais. Muito obrigada, Alexandra, obrigada às duas e sem mais demoras, Júlia, passo-lhe a palavra. Obrigada. Eu queria começar por agradecer o convite, é um prazer, uma honra estar aqui neste painel, felicitar a iniciativa, os webinars, foi um prazer ouvir os webinars. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a contraofensiva conservadora a que assistimos, às ameaças, às variadas ameaças e retrocessos no campo dos direitos das mulheres, e disseram-me que deveria escolher ou tentar escolher alguns webinars para discutir ou com os quais a minha intervenção pudesse ter lugar. Isto foi realmente muito difícil, porque realmente muitos deles, vários, abordam questões que me interessam muito, mas ao mesmo tempo eu achava que se tentasse falar ou dialogar com todos eles, iria ficar uma intervenção um pouco caótica e com falta de coesão. Bom, acabei por escolher três, mas sobretudo um. O da Teresa Toldi, a Teresa Toldi entrevistada pela Maria João Faustino, Teologias Feministas e o Lugar da Mulher nas Religiões, nas Igrejas, e também Rosa Colbo, entrevistada por Teresa Alvarez, Mulheres e Patriarcado, e Imaculada Perdona Reis, entrevistada também pela Teresa Alvarez, Mulheres, Ciência e Tecnologia, Perspectivas e Desafios. Bom, eu não vou fazer um resumo, nem sequer abordar todas as questões que são abordadas ou discutidas nestes webinars. O objetivo é serem ouvidos na totalidade. E espero, nesse sentido, que a minha intervenção possa contribuir também para despertar mais interesse para ouvir estes e, como digo, também os outros. Eu tive, por exemplo, muita pena de não ir aqui abordar os webinars sobre violência sexual, a Isabel Ventura, são temas que me interessam muito, mas tive de fazer a escolha e acabei por pegar aqui mais pelo gancho da religião. Bom, a minha intervenção será a partir da investigação que eu desenvolvi em grande parte com a Teresa Toldi e que resultou em vários eventos, 2 artigos e este livro. São artigos e é um livro, no fundo, a partir do gancho da ideologia de género. Antes, as campanhas contra a ideologia de género.
Bom, eu vou aqui tentar focar-me em em dois aspectos. As campanhas contra a ideologia de género e o femonacionalismo, portanto, a forma como o discurso da defesa dos direitos das mulheres tem vindo a ser cooptado por agendas anti-imigração, racistas e fenómenos, ou seja, em contextos, sobretudo, em que a nação é vista como estando ameaçada pelo multiculturalismo. Mas eu vou começar por pegar na questão da ideologia de género. Bom, género, como sabemos, existiu, é um conceito que vem da linguística como categoria gramatical e nos anos 50 começa a ser usado, do século passado, começa a ser usado no sentido do papel social e das expectativas culturais atribuídas a sexos biológicos e acaba por ser adotado e popularizado através dos estudos feministas. Os estudos de género, há investigação nos estudos de género que usam o conceito de ideologia de género, mas como categoria analítica no sentido de imaginários e socioculturais que enquadram e constroem os papéis de género que vigoram numa sociedade, comunidade ou grupo social num determinado momento e contexto social. Quando é que isto começou a ser usado como palavrão, digamos assim, claro? Portanto, é nos anos 90, quando começa a ser usado de forma pejorativa, quando grupos conservadores e religiosos passam a usar o conceito para definir o que esses atores acusavam de ser um movimento social permissivo, pró-aborto e pró-LGBT, que deveria ser combatido em nome da defesa da família e do bem-estar das crianças. E realmente aqui convido a ouvir a intervenção da Teresa Tolli, que explica muito bem como é que este conceito surge e em que sentido surge. Nesta emergência das campanhas contra a ideologia de género, tem um papel fundamental ou central o Vaticano. Que vai transformar, portanto, assim, o conceito neste conceito pejorativo. Isto acontece num momento muito preciso. Portanto, nós hoje já aqui ouvimos falar na quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, organizada sob a égide das Nações Unidas em Pequim, em 95. Ouvimos falá-la num sentido positivo, e realmente trouxe muito positivo, mas para quem está familiarizado com estas campanhas contra a ideologia de género, é também lá o momento central. Portanto, é nesse momento em que o Vaticano, que irá aí unir-se ou aliar-se de maneira estratégica com delegações de países como o Irão, é aí que surge este início desta campanha. Bom, o que é que o Vaticano irá fazer? Bom, o Vaticano vai criar este conceito, ou vai apropriar-se deste conceito para desenvolver todo um pensamento ou toda uma argumentação para se opor tanto à emergência do debate sobre os direitos de reprodução das mulheres, o aborto, mas também questões como a homossexualidade, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e também programas de educação que incluam questões relacionadas com género e sexualidade. E, no fundo, é disso que se trata quando se contesta a ideologia de género. Portanto, temos este conceito guarda-chuva, mas se nós formos a analisar os textos, os discursos, o que é que está em causa, a que é que se dirige, portanto, é uma forma de questionar direitos reprodutivos das mulheres, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, direitos plenos de cidadania para pessoas LGBT+. Bom, o Vaticano irá produzir, a partir dos anos 90, uma fonte de documentação assente na complementaridade dos sexos e na santidade da vida humana para contestar o que irá agregar sobre o conceito de ideologia de género. Depois, as conferências episcopais dos vários países irão encarregar-se da tradução, da síntese e da mediatização destes documentos avulsos, não é? Destes vários documentos. No caso de Portugal, isto acontece em 2013, com a Carta Pastoral a propósito da ideologia de género da Conferência Episcopal Portuguesa.
Bom, ainda que o Vaticano tenha sido fundamental na produção e disseminação do discurso anti-ideologia de género, ele já há muito que extravasou as geografias católicas e atualmente é igualmente muito forte entre setores de outras religiões e em países de maioria de outras religiões. Portanto, pensemos no caso dos evangélicos no Brasil, nos cristãos ortodoxos da Rússia e da Grécia e também no Islão, também no caso da Turquia, também onde o conceito também já está muito disseminado. Bom, como é que isto passa da religião para a luta política? Isto acontece sobretudo já no século XXI, quando passa a ser usado como bandeira em mobilizações que agregam grupos religiosos fundamentalistas e conservadores seculares. E a Espanha é considerada aqui quase como uma espécie de laboratório. Portanto, a primeira década do século XXI em Espanha é vista precisamente como um laboratório em que se vão ensaiar mobilizações contra a legislação promovida pelo governo Zapatero. Aborto, casamento para pessoas do mesmo sexo, etc. Assiste-se depois ali a uma onda pelo continente que irá culminar em 2012 com Manif pour tous, em Paris. Portanto, é a grande manifestação anti-ideologia de género, portanto, destas campanhas que houve um pouco por todo o continente europeu. Há muitos estudos, portanto, creio que é um ponto assente na bibliografia sobre este tema, que argumentam que o conceito tende a funcionar como uma espécie de cola, de fita cola, ou de cesto vazio, que serve para fazer alianças estratégicas à direita, facilitando as alianças com a extrema-direita. Portanto, uma maneira de normalizar, de facilitar a entrada da extrema-direita no arco político da governação. Ou seja, isto irá permitir, portanto, irá contribuir para a ascensão da extrema-direita, que assim se consegue posicionar como a verdadeira defensora dos valores nacionais. E nós assistimos isso, creio que o ano passado, não é? Quando houve o lançamento do livro Identidade e Família, quando foi apresentado por Passos Coelho, numa sala onde se encontravam figuras do Chega, do PP, do PSD e de grupos católicos conservadores como o Opus Dei. Portanto, precisamente pode ser visto ali aquele momento visto como no seu lado espetacular, de espetáculo, pode ser lido como uma tentativa de pressionar ou de fazer pressão junto do PSD para estar mais disposto a fazer alianças à direita. Nesse sentido, eu também convido agora a ouvir o webinar da Rosa Povo sobre o patriarcado e como ela analisa a perpetuação e a reinvenção e a sobrevivência do patriarcado através da ordem neoliberal. É algo muito comum também estas alianças que estamos a assistir, portanto, noutros países já estão a formar governo, aqui em Portugal vamos ver o que é que sai das eleições, portanto, alianças de direita, partidos de centro-direita, até à extrema-direita, e que têm todos em comum, portanto, este não contestar da ordem neoliberal, portanto, uma certa normalização, portanto, é o não questionar. Portanto, questionamos tudo, desde a vida privada, mas não se questiona esta ordem neoliberal, portanto, naturaliza-se, normaliza-se. Bom, para sermos honestas, também temos de olhar para o uso do conceito para além dos grupos ou dos setores conservadores. Portanto, nós não podemos restringir as mobilizações anti-ideologia de género apenas à extrema-direita e a setores conservadores. No contexto europeu não é comum ouvirmos este discurso anti-género entre os grupos de esquerda, não é muito comum, mas em alguns países da América Latina é mais visível. Portanto, há dois casos muito conhecidos, não é? Rafael Correa, enquanto presidente do Equador, em 2013, num programa televisivo, ele denunciou a ideologia de género como uma ameaça à família. Um discurso muito claro, ao que nós conhecemos na Europa, mas a partir da extrema-direita.
E no México, o presidente López Obrador contou com o apoio do Partido Evangélico Encuentro Social, que tem no programa a oposição à ideologia de género. Mas são casos pontuais, portanto não podemos agora fazer aqui, é tudo o mesmo. Não é tudo o mesmo, realmente são dois casos pontuais, eu refiro estes dois, não vou referir os de direita e extrema-direita, porque senão estava aqui a falar até à meia-noite, só para referir todos, não é? E realmente é à direita que o discurso tem uma presença mais forte e tem contribuído para vitórias políticas, como o caso do Bolsonaro, com o discurso da doutrinação das crianças, o não ao referendo da Colômbia. Portanto, são dois casos em que a bibliografia tende a considerar que o discurso antigénero foi decisivo para estas vitórias. Bom, esta maleabilidade do conceito levou a que vários estudos argumentassem que se trata de um cesto adaptável às condições e lutas locais. Ou seja, cada ator local vai apropriar-se do conceito e, digamos assim, vai lá pôr dentro o que lhe interessa ou que naquele contexto lhe interessa promover. Bom, uma das convergências e adaptações mais importantes tem a ver como o conceito se articula com o racismo, com o nativismo, a islamofobia, o nacionalismo e as agendas anti-imigração. E era aqui que eu pedia para pôr o PowerPoint. Há uma vasta investigação sobre estas convergências, sobretudo a partir dos países do norte da Europa, países como a Alemanha. Ou seja, eu escolhi aqui alguns cartazes da AfD, porque parece-me que estes cartazes, portanto, a AfD tem uma presença nas redes sociais muito forte, tem uma presença, portanto, tem esta capacidade de passar as suas mensagens através de cartazes. Se vocês seguirem a página Facebook da AfD, foi lá que eu tirei, quase todos os dias há um cartaz diferente. Portanto, constantemente estão a produzir cartazes. Eu fiz esta seleção destes cartazes porque me pareceu que eles são muito bons na maneira em que permitem ver, eu já vou traduzir o que está a dizer em cada um, em que permitem ver que esta extrema-direita não é femonacionalista e anti-ideologia de género, como se fossem algo separado, não. O femonacionalismo, o racismo e o discurso contra a ideologia de género é algo extremamente enredado, portanto faz parte da mesma lógica. E essa lógica passa pela reprodução da nação. Ou seja, como é que a nação se reproduz, como é que a nação se perpetua, não é? E, portanto, e está muito associado, no caso da Alemanha, dos países do Norte, mas também, por exemplo, na Itália também está-se a assistir ao mesmo fenómeno, e aqui também, não é? Já se vai ouvindo com muita ênfase esta ideia, a grande conspiração, a conspiração da grande substituição. Ou seja, esta ideia que o continente europeu está a ser substituído por populações não brancas e não cristãs. E qual é que é o papel aqui, esta teoria da conspiração, como é que ela funciona? Portanto, a conspiração, no fundo, diz que a ideologia de género irá promover relações sexuais sem reprodução entre brancos, que, digamos assim, vão deixar de produzir crianças brancas e, para compensar isso, vão-se importar muçulmanos, imigrantes muçulmanos, e, portanto, faz-se esta grande substituição da população europeia. E a AfD é emblemática disto. Isto são alguns. Ali, no canto superior direito, portanto, é família, em vez da recepção arco-íris, não é? E depois diz, vamos garantir o futuro através de uma política para famílias lineares. Famílias lineares no sentido do pai, a mãe, com filhos, a reprodução biológica, não é? Depois, ali ao segundo, aquele do bebê, baby boom, pronto, porque houve a certa altura falou-se na Alemanha, ok, a Alemanha lida com este problema das taxas de natalidade, não é? Como é que depois se pode pagar as reformas, não sei o quê. E depois, a certa altura, não, mas já estamos outra vez com uma taxa de natalidade positiva. Mas depois, mas a taxa de natalidade positiva é por causa dos imigrantes, porque eles é que estão a ter filhos, não são os verdadeiros, não é? O que estes partidos consideram como verdadeiros alemães.
E depois aqui, e este cartaz apela realmente a isso. Diz, baby boom, sim, mas é diferente do que nós tínhamos pensado. O nós vai se mudar. É dramático. Portanto, este nós, esta nação, vai se mudar. E depois aqui este de baixo da mulher grávida branca, portanto, os novos alemães, não, nós próprios fazemos. Ou seja, porque esta também é uma palavra, os novos alemães é uma palavra que começa a ser comum dizer, não, não podemos dizer os verdadeiros, ou whatever, não é? Porque são pessoas, portanto, a Alemanha não é só constituída por cidadãos e cidadãs brancos, digamos assim, ou pessoas cujos bisavós eram já alemães, portanto tem toda uma população de origem imigrante, então a qual chamam os novos alemães, e ele depois diz, novos alemães, não, não, nós próprios fazemos. Portanto, nós não precisamos, desta ideia, não precisamos estar a importar pessoas. E depois ali o outro que mais, digamos assim, mostra de maneira mais clara a confluência entre este discurso racista com o discurso anti-ideologia de género, portanto, publicidade transgênero nas escolas, para proibir a publicidade transgênero nas escolas, só há dois sexos, não é? E, portanto, vejam a pessoa, portanto, o homem negro, aqui como exemplo desta ideologia de género, digamos assim. Bom, a AfD, como sabem, é um partido fortíssimo neste momento na Alemanha, tem uma estratégia de comunicação muito eficaz, portanto, aposta muito nas redes sociais, e o que eu tenho às vezes visto, não sigo muito, mas o que vou seguindo aqui dos grupos de extrema-direita, chega, portanto, estão a tentar imitar. Portanto, há muito esta cópia e, portanto, eu temo que muitas destas estratégias discursivas que funcionaram tão bem nos países do norte da Europa, nomeadamente na Alemanha, neste momento também já estejam a ser amplamente disseminadas e utilizadas aqui em Portugal. Bom, se estiverem, depois digam se eu estiver a ultrapassar o tempo. Outra adaptação local, e aqui estou a pensar mais em alguns países do leste da Europa e países do sul global, outra adaptação local dos discursos anti-ideologias de género tem a ver com as revoltas e os sentimentos contra os efeitos da globalização e do neoliberalismo. Portanto, é uma narrativa muito comum nos países do leste europeu, também nos países do sul global. E, portanto, há esta ideia, portanto, esta narrativa de que as questões de género, os direitos das mulheres e das pessoas LGBT+, são uma imposição ocidental, portanto, uma espécie de colonização que pretende destruir a virilidade dos homens locais e das nações, sendo, por isso, necessárias sublevações nacionais contra estas ingerências ocidentais através de organizações transnacionais como a ONU e a EU. Portanto, há um artigo de uma investigadora com um trabalho muito sólido sobre isto, a partir da Polónia, em que ela analisa precisamente esta adaptação, portanto, esta apropriação do discurso anticolonial como estes grupos utilizam ou adaptam o discurso anticolonial e, por exemplo, o artigo, é como, por exemplo, toda esta legislação é definida como a ébola de Bruxelas, como se fosse uma doença que estivesse a ser. Bom, os êxitos têm sido muito diferenciados. Há países, como no caso da Espanha, onde, apesar da dimensão das mobilizações, elas não se traduziram em retrocesso na legislação. Noutros aconteceu, como é o caso da Polónia, o caso da Hungria, não é? E nestes países onde houve maior êxito institucional, também é onde se assiste a mais ataques e mais ameaças físicas e de vida, portanto, a pessoas, nomeadamente pessoas LGBT, como é o caso da Rússia. Outra consequência a que estamos a assistir é na área do conhecimento. Portanto, o desinvestimento nos estudos, tudo o que tiver a ver com estudos de género, portanto, essa tendência para o desinvestimento e à perseguição. Portanto, aqui muitas vezes confundem-se
anti-ideologia do género, com o woke, com o marxismo cultural, portanto, muitos destes discursos acabam por se sobrepor. Eu não vou falar do que se está a passar, já estou a passar no meu tempo, não vou falar do que se está a passar nos Estados Unidos, sabemos, mas pronto, é o exemplo maior de onde chegamos, de onde estamos. Agora, em relação a Portugal, também já não vou falar sobre Portugal, o nosso capítulo com a Teresa Toldi e com outros colegas do SES é precisamente mapear como é que chega a Portugal, Igreja Católica, depois o papel do Observador, dos artigos de opinião do Observador a disseminar os discursos de anti-ideologia de género e depois a maneira como o Chega, de maneira oportunista, vai pegar nos buzzwords, portanto, utilizar como buzzword sem desenvolver, não é? E como isto funcionou, portanto, como em Portugal isto funcionou, no fundo, como contestação a medidas dos governos socialistas. Bom, e só para terminar, a religião parte do problema ou parte da solução? Diria ambos, também porque as religiões e as igrejas são muito vastas, muito complexas e muito heterogéneas. E aqui eu vou referir mais especificamente o livro. Não sei se podia só mostrar o livro, só a capa, o índice. Alguns destes capítulos mostram que realmente a religião é parte do problema, não é? Por exemplo, os capítulos da Grécia e os capítulos da Bósnia mostram isso mesmo. Portanto, a religião está no centro do problema, ou a Croácia. Mas outros capítulos sugerem que também pode ser parte da solução e mostram que há possibilidade de criar mobilizações feministas capazes de criar alianças entre feministas seculares, entre grupos LGBT e feminismos religiosos. Por exemplo, o capítulo da Turquia é um desses. Nós, depois do livro ser publicado, organizámos uma conversa online com investigadoras da área, e uma delas, a Andrea Peto, e ela salientou, ela própria, portanto, ela vem da Hungria, e ela salientou, ela é uma feminista secular, e ela salientou a importância das alianças com as feministas religiosas. E ela disse-nos que quando, na Hungria, Orbán e o governo começam a atacar os estudos de género, as aliadas mais eficazes foram as teólogas feministas, que eram elas que eram capazes de compreender aquela linguagem e desmontar o uso e abuso de argumentos religiosos para atacar os estudos de género. Nesse sentido, convido-vos novamente a ver o webinar da Teresa Toldi, que mostra que alianças com feministas ou com teólogas feministas não quer dizer com alianças com mulheres religiosas. Portanto, ela faz a diferença entre feminino e feministas. E julgo que no momento em que nós estamos, em que são tão necessárias as alianças, é importante pensarmos nestas alianças. Não quer dizer que vamos concordar todas, que os problemas e as discordâncias vão desaparecer, vão estar lá, mas as discordâncias não nos devem impedir de lutarmos juntas e de conseguirmos oferecer resistência ao que estamos a assistir neste momento. E só para acabar, eu só queria aproveitar estar aqui e fazer um pouco de publicidade a um número temático que a Teresa Toldi vai organizar, em que eu também estou envolvida. Está a Teresa Toldi, eu, a Ana Nunes de Almeida e a Luciano Lucas dos Santos. Nós estamos a preparar um número temático na revista da APEM, a qual será para o próximo ano, em janeiro, não é? O título do número é Feministas e Católicas. E queremos, o objetivo é tentar visibilizar e analisar as possibilidades dos feminismos dentro da religião, nomeadamente no caso português. Portanto, aproveitava aqui este momento só para fazer esta publicidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Júlia. Tão relevante, até porque, por coincidência, estamos a 3 dias das eleições legislativas e também foi eleito o novo Papa. Depois, se calhar, podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas então passo a palavra à Alexandra. Obrigada, e obrigada, Júlia, por que trouxeste aqui. Antes de começar, eu quero agradecer
Quero agradecer a todas as mulheres que contribuíram para que este projeto de Viva Voz, e não falo desta terceira, falo de todas as edições, rendesse honra às mulheres que investigam, falam e atuam em prol dos direitos humanos das mulheres. E obviamente que subjacente a esta sororidade coletiva, o meu agradecimento às suas obreiras, às entrevistadas e agora às oradoras, moderadoras deste seminário final. A minha comunicação está um bocadinho diferente daquelas que têm vindo aqui à luz. Eu dei-lhe o nome de Mulheres, Subordinação e Opressão e as vozes que denunciam e resistem. E eu, de facto, vou-me centrar em 5 webinários, da Margarida Medina Martins, da Isabel Ventura, da Gail Dines, da Hila, e eu aqui tenho que mesmo ler, da Hila Najabulia, se não estou em erro, e da Rima Al-Salam. E como vê, neste grupo de mulheres, são menos da academia e são mais mulheres que atuam em prol dos direitos humanos. São temas que estão relacionados com a violência contra as mulheres, como seja a violência sexual, a pornografia, a prostituição, a situação das mulheres afegãs, os velhos e os novos desafios internacionais e os direitos humanos de todas as mulheres e as raparigas. Através destes testemunhos é para mim muito evidente que a violência, longe de ser um fenómeno isolado ou excepcional, é antes uma expressão estruturante da opressão das mulheres pelos homens. Inscreve-se num sistema que é sexista, misógino, que opera por meio da objetificação, da desumanização, da limitação das liberdades e da exclusão das mulheres dos espaços públicos e privados, offline e online, traduzindo-se em múltiplas formas de opressão e de subordinação, tanto materiais como simbólicas. Obviamente que faço aqui uma nota de de rodapé, que aquilo que eu vou dizer, e porque eu vou colocar muitos excertos daquilo que foi dito nos webinários, mas, tal como uma bula de um remédio, toda esta informação não dispensa depois o visionamento dos vários webinários. Começo com a violência sexual em Portugal, numa perspectiva que parte da análise crítica da Margarida Medina Martins e da Isabel Ventura e que reforça a ideia de que a violência sexual é, acima de tudo, marcada por silêncios e pela impunidade. Margarida Medina Martins refere como ponto de partida que toda a sua ação e da sua organização, ou das suas várias organizações, assenta, e aqui passo a citar, assenta nos referenciais que tinham que ser transversais para toda a gente e no mundo, os direitos humanos. Fim de citação. Salienta que a violência doméstica, e abre novamente aspas, é o único crime em que a vítima tem que se esconder e quem comete o crime fica na comunidade. Não há mais nenhum crime em que isso aconteça. Falta é conter agressores, conter os violadores. Ficam quase todos na rua. Fim de aspas. Lembra-nos ainda a Margarida Medina Martins, que 50 anos após o 25 de Abril continua por fazer a revolução das mulheres. A violência sexual, diz Margarida, não nasce na rua, nasce em casa. E persiste porque há uma enorme tolerância coletiva e uma resistência social e institucional em nomear os agressores, em conter os agressores e em responsabilizá-los. Margarida fala também das sobreviventes e da enorme dificuldade que existe no fazer a denúncia, da inexistência de meios adequados de apoio e proteção. Salienta que a denúncia tem de ser um direito sem prazo, o que não é agora, e que a resposta do Estado tem de ser sólida, acessível e centrada nas sobreviventes. Já Isabel Ventura sublinha que, e abro aspas, o que sabemos hoje relativamente aos crimes sexuais, quer quanto à sua prevalência, quer relativamente também às respostas sociais e judiciais, devemos muito aos contributos feministas, quer por parte do ativismo, quer por parte da academia. E isto vai tudo ao encontro daquilo que é o próprio projeto de Viva Voz. Num webinário, o da Isabel Ventura, pleno de conhecimento,
Isabel destaca os vários mitos que são relativos à violação, como o de que as mulheres mentem relativamente à violação e que a maioria das queixas, ou uma grande parte das queixas, será falsa. Nesse sentido, refere: não obstante não haver uma verificação na realidade desse mito das falsas denúncias, os mitos vão operar como variáveis extralegais que vão determinar o desfecho de uma queixa e a possibilidade de ela chegar a julgamento e posteriormente resultar numa condenação. Fecha aspas. Isabel também nos refere claramente a existência de uma cultura de violação que se expressa nos próprios estereótipos judiciais, onde as vítimas são julgadas pela roupa, pelos comportamentos e pelos seus passados. Mas também há aqui o entrecruzar estereótipos sociais e mediáticos, como seja a culpabilização da vítima, a descredibilização dos seus testemunhos, a distinção entre aquelas que são mulheres honestas e difíceis e as que são desonestas e fáceis e, sobretudo, obviamente, a impunidade dos violadores. Tudo isto faz esta cultura da violação. Diz-nos a Isabel, e passo a citar: os discursos jurídicos, e eu diria também em outros discursos, mesmo os mediáticos, o falo vai emergir como princípio organizador do sexo. Fecha aspas. Ou seja, é a sexualidade masculina que domina nas sociedades e que atua como referente da organização social e das relações sociais de poder distintas entre mulheres e homens. Eu estou aqui a olhar para a Ana Conselho, porque isto é algo que a Ana Conselho vem há muito também falando. Tanto a Margarida como a Isabel convergem numa ideia fundamental. Não há naturalidade possível quando as estruturas políticas, judiciais e sociais perpetuam a violência. Logo, não basta mudar as leis, embora seja determinante esta mudança. É preciso mudar mentalidades, mas também, e sobretudo, práticas judiciais, formação de profissionais. É preciso acreditar nas vítimas, proteger as sobreviventes e responsabilizar de forma clara e firme os agressores. Olhamos agora para uma outra forma de violência contra as mulheres. Gail Dines foca-se na pornografia. Esta não é mais do que a base de uma cultura de violência e de violação. Alerta para algo que é muitas vezes invisibilizado: o impacto da pornografia na construção da sexualidade e nas relações entre homens e mulheres. Diz-nos que a pornografia atual, que é toda ela hardcore, gratuita, acessível, é um verdadeiro manual de desumanização das mulheres. Um manual que ensina os rapazes, desde os 11 anos, aquilo que é a idade do primeiro contacto com a pornografia, que as mulheres existem para ser usadas, humilhadas, violentadas, porque a pornografia é uma das principais ferramentas da socialização sexual masculina, um campo para a objetificação, a dominação e o desprezo pelas mulheres e pelas raparigas. E sublinha Gail Dines, entre aspas. A cultura está de facto a socializar as raparigas para se verem como objetos sexuais descartáveis. Estão a internalizar, as raparigas, as normas e os valores de uma cultura pornográfica. Então elas veem-se como essa escolha, como eu digo, diz Gail Dines, como fudíveis ou invisíveis, especialmente as adolescentes. Gail mostra-nos como a indústria pornográfica está profundamente ligada à prostituição, ao tráfico, ao crime organizado e a uma cultura global que lucra com a exploração e a degradação das mulheres. Ela não apenas reflete esta cultura, mas reforça a misoginia que depois se expressa em todos os outros domínios e esfera das nossas vidas. E afirma com toda a clareza: nunca poderemos acabar com a violência contra as mulheres, nunca, enquanto tivermos prostituição e pornografia. É impossível. Kila Najibullah, com ela ouvimos o grito abafado das mulheres afegãs,
que resistem sob o terror de um regime talibã que silencia, confina, criminaliza e desumaniza. Disse: a situação das mulheres afegãs é horrível, assustadora e pavorosa, para resumir em poucas palavras. As mulheres afegãs, além de estarem numa situação horrível, sentem-se isoladas e abandonadas. Podemos fazer a relação aqui com o universalismo do feminismo e aquilo que nós temos vindo a fazer ou não para defender as mulheres e raparigas afegãs. Aquilo que se passa no Afeganistão é uma opressão institucionalizada, uma expressão radical da mesma lógica patriarcal que em diferentes contextos também opera aqui no Ocidente. A eliminação das mulheres da esfera pública é uma estratégia de controle e silenciamento que se repete com diferentes roupagens. A denúncia que Hila nos faz não é apenas uma acusação ao próprio regime talibã. É também uma interpelação ao mundo. Onde está a comunidade internacional quando as mulheres vivem sob um regime dito de apartheid de sexo? Hila mostra que a violência sexual é usada como uma arma de poder e controle político e que o silêncio das instituições globais é também uma forma de cumplicidade. Diz-nos ela, se a comunidade internacional quisesse, poderia levá-los ao Tribunal Penal Internacional. Chamar o Afeganistão de apartheid de sexo e depois apoiar um Estado sequestrado por um grupo extremista que foi colocado no poder através de um acordo entre os Estados Unidos e os talibãs, sem envolver o povo afegão no processo de paz, é basicamente a continuação dessa visão colonial que ainda é imposta hoje, infelizmente, e fecha aspas. Já Rime Al-Salam aborda brilhantemente, e aqui acredito que será a perspectiva de todas, os velhos e os novos desafios internacionais, alertando para 4 grandes ameaças contemporâneas. A normalização da prostituição, apresentada, entre aspas, como trabalho sexual, que ignora a violência, o tráfico e a desigualdade sexual que estão na sua base. Uma outra ameaça, a violência no espaço digital, que cresce a um ritmo avassalador, com a pornografia, mas também com o contínuo da violência perpetrado por homens contra mulheres e facilitada por meios tecnológicos. Uma terceira ameaça, o alinhamento dos direitos das mulheres, patente no recurso à gestação de substituição e a alienação parental nos tribunais de família. Ambas são estratégias de esvaziamento do poder e da capacidade de decisão das mulheres. E por último, talvez o mais incendioso, o ataque aqui, cito Rime Al-Salam, o ataque à linguagem, ao que significa ser mulher, à terminologia específica das mulheres, a tentativa de apagar as mulheres enquanto grupo, enquanto classe, que vive formas muito específicas de discriminação e violência e, portanto, também a tentativa de apagar as características de sexo, que são a base sobre a qual a violência contra as mulheres e as raparigas tem sido infligida durante milénios. Fecha aspas. Rime fala da violência contra as mulheres como uma, e volta a abrir aspas, emergência silenciosa e até nem tão silenciosa assim do nosso tempo, que não está a ser tratada como uma emergência e com a urgência que merece. E fecha aspas. Tanto na pornografia como na prostituição, é clara esta lógica da mercantilização e da exploração dos corpos femininos, sustentado numa cultura de desigualdade e de opressão sexualizada. Ora, para além destas entrevistas se centrarem precisamente na violência masculina contra mulheres e raparigas, há um outro fio condutor entre elas, que é, de facto, os direitos humanos de todas as mulheres e de todas as raparigas. Todas estas intervenções, estas 5 intervenções, estes 5 webinários, apontam para uma verdade essencial. Os direitos humanos não são negociáveis.
ou como nos disse Margarida Medina Martins, e abro aspas, os direitos humanos não nos são dados, os direitos humanos são o património de cada uma de nós e ninguém está legitimado para nos impedir do exercício desses direitos, e fecho aspas. Margarida também nos alerta para algo que hoje também aqui no painel anterior falámos. Alerta-nos para o fatiamento das lutas, como se a violência sexual, a violação, a gestação de substituição, a prostituição ou a pornografia fossem questões isoladas, mas não são. São expressões diversas de um mesmo sistema de opressão sexual das mulheres e das raparigas. Ao longo das 5 entrevistas, torna-se claro que a opressão das mulheres se estrutura numa base comum, a sua desvalorização enquanto seres humanos plenos. A violência sexual, a pornografia, a prostituição, a repressão política e de ser das mulheres no Afeganistão, ou a dificuldade em integrar os direitos humanos das mulheres nas agendas internacionais, são todas manifestações de um sistema que naturaliza a subordinação das mulheres. Do lado mais positivo, importa ressalvar que também emergem sinais de resistência. Mulheres que recusam ser silenciadas, que se organizam, que denunciam, que constroem alianças e espaços de liberdade que hoje tanto aqui falamos. Falar destas formas de opressão é, por isso, também uma forma de as combater. E reconhecê-las como estruturais é o primeiro passo para desmantelar o sistema que as sustenta. Termino com uma frase extraordinária de Rima al-Salam, e abro aspas, e é assim que eu termino. Há sempre esperança, e a esperança é mantida viva pela resiliência e pela luta, e esforços não só das sobreviventes, mas também da sociedade civil, das mulheres que muitas vezes arriscam tudo para dizer a verdade, para lutar pelos seus direitos, para fazerem ouvir as suas vozes. Mesmo com os desafios crescentes, a resistência e a oposição que enfrentam, elas continuam lá. Elas continuam a lutar e a trabalhar arduamente. A sororidade não pode ser substituída nem eliminada. É muito forte hoje, mais do que nunca. E fecho aspas. Obrigada. Muito obrigada, Alexandra, por esta articulação que fizeste entre a análise crítica e o compromisso com a transformação. Antes de avançarmos, gostaria de mencionar 2 relevantes webinars que não foram aqui falados, mas que pensamos que articulam com o mote deste painel. Primeiro, o episódio sobre os efeitos da pandemia Covid-19 no mercado de trabalho das mulheres, onde Margarida Chagas Lopes analisa a posição das mulheres no mercado de trabalho em Portugal, sublinhando como a pandemia veio agravar e tornar mais visíveis desigualdades já existentes. A sua intervenção apela a uma análise mais crítica da realidade laboral e à necessidade de adotar abordagens mais ousadas para enfrentar as disparidades persistentes entre mulheres e homens. E o webinar sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, a persistência de desigualdades estruturais baseadas no sexo, com Sara Falcão Casaca, que propõe uma nova perspectiva sobre um dos indicadores mais reveladores das desigualdades estruturais com base no sexo, o fosso salarial entre mulheres e homens, e através de uma investigação multidisciplinar que cruza sociologia, economia e matemática aplicada, apresenta formas mais rigorosas de calcular, de facto, e compreender estas disparidades remuneratórias. Todos estes contributos apontam para a urgência de expor, combater e transformar os mecanismos que muitas vezes naturalizam a opressão das mulheres e raparigas. E assim terminamos este painel. Mais uma vez, obrigada, Júlia, obrigada, Alexandra.